Quando um marido confia sua esposa para ir sozinha a uma festa da empresa, ele não imagina que essa noite irá desencadear uma série de eventos devastadores. Ao descobrir que sua esposa o traiu com 4 colegas de trabalho, o mundo dele desmorona em desconfiança e dor. Impulsionado pela busca incansável pela verdade, ele decide confrontar cada um dos homens envolvidos, desesperado por respostas que possam aliviar sua angústia e restaurar sua fé no amor e na lealdade. Cada soco desferido representa não apenas a busca pela verdade, mas também o confronto com as profundezas da alma humana e a luta para encontrar a paz interior em meio ao caos. Deixei minha esposa ir a uma festa da minha empresa sozinha, e ela me traiu com 4 colegas de trabalho, então persegui todos eles até conseguir a verdade. As segundas-feiras nunca foram o meu dia preferido da semana. Hoje parece estar se configurando como um dos mais difíceis até agora. Minha esposa, Peg, parecia incomumente abatida e sombria. Ela passou pelas ações de preparar o café da manhã para mim e para os meninos, mas era como se estivesse no piloto automático. Ela não estava sendo mal ou qualquer coisa do tipo, apenas realmente para baixo. Isso não exatamente estabeleceu um tom alegre para amanhã. Não consegui descobrir o que a estava incomodando e, honestamente, eu não estava com vontade de sondar. Meus filhos, Robert, que tem 16 anos, e Dave, que tem 18, saíram para a escola mais ou menos na mesma hora em que saí para o trabalho. Nos últimos 15 anos, tenho trabalhado em uma empresa de cargas, onde carrego e descarrego navios de contêineres. É um trabalho duro, mas o pagamento é bom. Sempre tive um desejo de sair para ver e explorar diferentes partes do mundo. É uma paixão que corre profundo em mim e às vezes me deixa para baixo, sabendo que talvez nunca aconteça. A vida em família sempre foi importante para mim. Apesar de estar contente com minha vida doméstica, tenho 2 filhos maravilhosos e uma esposa amorosa, a qual eu prezo. Mas então, tem a segunda-feira, meu dia menos favorito da semana. A pior parte do meu trabalho é lidar com certos colegas de trabalho, especialmente Colin Farrell, que está sempre causando problemas com seus amigos, Bob Timbers, Ray Collins e Fred Springer. Nos conhecemos desde o ensino médio e eu nunca gostei realmente deles, então, e ainda não gosto agora. Colin não perdeu tempo tentando causar problemas hoje, mencionando uma festa no sábado à noite que eu perdi, porque estava ajudando meu pai a se mudar de sua casa em Chester. Minha mãe faleceu há 6 meses, então meu pai decidiu diminuir o tamanho da casa. Eu incentivei Peg a ir à festa sem nós, mas quando ela voltou, ela apenas disse que foi ok. Lancei um olhar fulminante para Colin e fiquei em silêncio. Desculpe, você não pôde se juntar a nós, Grade, mas obrigado por enviar sua esposa. Ela realmente animou a festa, ele sorriu com escárnio. Meus punhos se cerraram ao ouvir seu grupo cacarejando como um bando de hienas, aparentemente desfrutando de alguma piada privada à minha custa. Ao começar a me afastar, Colin seguiu atrás, continuando com sua zombaria. Sua esposa se tornou bastante atraente desde o ensino médio, Grade. Você é um homem de sorte por tê-la esperando por você em casa todas as noites, ele caçoou. Eu sabia que seria um dia difícil. As veias da minha testa saltaram e os músculos do meu pescoço se tensionaram. Ao longo da minha vida, lutei para manter meu temperamento sob controle, tentando evitar confrontos. Virei-me novamente, mas Colin não tinha terminado. Ele jogou algo em minha direção, vermelho, macio, uma calcinha. Peg deixou esta para trás no sábado. Ela pode precisar dela para combinar com aquele sutiã vermelho que ela usava, ele zombou, provocando risadas do grupo. Fiquei lá, recusando-me a pegar a seda vermelha que tinha caído no chão. Percebi que tinha parado de respirar, sentindo meus músculos do estômago se tensionarem. Eu era uma mola enrolada de raiva prestes a estourar. Eu sabia que poderia enfrentar qualquer um deles, mas enfrentar todos eles de uma vez parecia assustador. Naquele momento, eu não me importava. Comecei a me mover em direção a eles, pronto para confrontá-los, quando uma mão grande agarrou meu ombro. Josh Hamilton, o capataz, encontrou meu olhar e gestos em silêncio em direção ao escritório principal. Lancei um olhar feroz ao grupo, um ódio queimando dentro de mim, e segui Josh até as escadas. De repente, suas risadas cessaram, substituídas por expressões preocupadas. Dentro do escritório de Henry Clark, tomei um lugar oposto à sua secretária, Sally. Grade, você gostaria de uma xícara de café? Ela ofereceu. Não, obrigado. Estou muito chateado para segurar uma xícara agora, respondi.
Através da divisória de vidro, pude ver Josh e Henry engajados em uma discussão séria. Sally, você estava na festa no sábado à noite? Perguntei. Ela simplesmente assentiu afirmativamente. Você pode me dizer o que aconteceu? Estou completamente perdido, e a Peg não disse uma palavra, pressionei. Sally hesitou, relutante em falar. Grade, eu realmente não deveria me envolver. Isso é algo que você deveria discutir com sua esposa, evitou ela. Mas, Sally, você estava lá, testemunhou tudo. Por favor, apenas me dê uma dica, implorei. Sally mexeu em alguns papéis em sua mesa, claramente tentando evitar a conversa. Por favor, Sally, eu preciso saber, insisti. Bem, Peg apareceu na festa parecendo deslumbrante. Mas, depois de cerca de 1 hora, Colin começou a empurrar bebidas para ela. Finalmente, ela revelou que parecia estar se divertindo. Colin sussurrava para seus amigos sempre que conseguia mais bebidas, e todos eles explodiam em risadas. Eventualmente, Peg e Colin desapareceram na sala dos fundos. Cerca de 30 minutos depois, Bob, Ray e Fred os seguiram. Não os vimos por 1 hora, e então todos eles voltaram rindo e brincando. Peg tinha um sorriso no rosto, mas parecia desgrenhada, seu cabelo estava bagunçado, e o vestido amassado. Cerca de 10 minutos depois, Peg e Colin saíram juntos, relatou Sally. Obrigado, Sally. Eu não queria ouvir isso, mas faz sentido, disse. Sentamos em silêncio por mais 10 minutos, então Josh saiu e fez um gesto para eu entrar. Grade, não estou satisfeito com o que aconteceu esta manhã, começou ele. Colin, Ray, Bob e Fred receberam uma semana de folga sem pagamento. Estou dando a você 2 semanas de férias. Ouvi falar do que aconteceu no sábado, e suponho que isso seja novidade para você. Não posso arriscar que alguém se machuque. Não culpo você por nada disso, mas espero que você resolva as coisas antes de retornar. Farei o que puder para apoiá-lo nisso, agora, saia daqui, concluiu. Balancei a cabeça em agradecimento a Henry e Sally quando saí do escritório. Colin e sua turma não estavam em lugar nenhum quando me dirigi à área de estacionamento. Deixei a calcinha no cais e decidi não voltar para casa. Em vez disso, dirigi para o norte, em busca de um lugar onde pudesse encontrar consolo. Isso me deu bastante tempo para refletir sobre o passado e o presente. Peg e eu éramos colegas de classe no ensino médio. Ela era grande, acima do peso e bagunçada, não exatamente atraente convencionalmente. Faltava-lhe habilidades de higiene pessoal e não sabia como aplicar maquiagem. Seu cabelo estava sempre desarrumado, e ela não se encaixava em nenhum dos grupos populares, tornando-a um pouco marginalizada socialmente. Ironicamente, isso foi o que me atraiu nela. Eu era um cara grande, com 1,90 de altura e pesando perto de 136 kg. Também era desajeitado, tímido e não particularmente bom em esportes. Colin Farrell, por outro lado, era o oposto. Era bonito, carismático e atlético. Havia rumores de que as garotas queriam que Colin fosse sua primeira experiência, apesar de não ter uma namorada fixa. Ele sempre tinha uma companhia. Eu não o suportava. Ele se gabava de suas conquistas, e as garotas pareciam impressionadas. Então, havia a Peg. Ela esperava que Colin a convidasse para sair, querendo reivindicá-lo como seu primeiro. No entanto, Colin não apenas a rejeitou, mas a humilhou publicamente contando a todos sobre isso, chamando-a por nomes pejorativos. A escola achou engraçado, mas Peg ficou arrasada. Eu vi isso como minha oportunidade de intervir. Como não estava familiarizado com o jogo de namoro, decidi ser apenas amigável com Peg. Logo nos aproximamos, e quando terminou o ensino médio, já éramos um casal. Depois da escola, consegui um emprego na construção, e em 1 ano, perdi o excesso de peso e me tornei musculoso e em forma. Foi ótimo não ser mais motivo de riso. Peg e eu nos casamos em 1 ano, e nossos filhos Robert e Dave vieram logo depois. Peg começou a frequentar a academia, e sua transformação foi incrível. Ela aprendeu a arrumar o cabelo, a maquiar-se corretamente e a se vestir para impressionar. Ela parecia incrível, e eu estava orgulhoso de chamá-la de minha esposa. Eu a amava antes da sua transformação, e agora ela era como uma princesa. Quando consegui um emprego no cais de carga, nossas vidas mudaram para melhor, até hoje. Enquanto dirigia pela rodovia 1, eu sabia exatamente para onde estava indo. Era apenas uma questão de tempo. Não pude deixar de pensar em nossos 2 filhos. Eles vieram de uma linhagem forte, e mostravam isso. Certificamo-nos de que se mantivessem ativos, para evitar se tornarem sedentários como nós já fomos. Dave era um pouco mais alto e magro, enquanto Robert tinha mãos grandes e braços musculosos. Ambos estavam em boa forma e eram capazes de cuidar de si mesmos.
Ensinamos-lhes a importância do autocontrole e de não serem valentões. Ambos compartilhavam o mesmo sonho de navegar pelos mares. Suponho que isso corresse na família. Eu fiz uma promessa de apoiá-los no que quer que quisessem seguir. Peggy era uma mãe fantástica e uma esposa maravilhosa. Ela administrava bem o lar e evitava gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Nossa vida íntima era satisfatória, ou assim eu pensava. Nos divertíamos durante nossos momentos íntimos, e eu estava contente com esse aspecto do nosso relacionamento. Eu me vi dirigindo na M6, ainda cobrindo as milhas. As sombras estavam se alongando, e eu esperava chegar ao meu destino antes do anoitecer. Era uma jornada de 7 horas até Port Patrick, mas era o único lugar onde eu queria estar naquele momento. Fiquei de olho na A75, e finalmente a avistei quando o sol mergulhou abaixo do horizonte. Havia muitos lugares de estacionamento disponíveis nesta época do ano perto da Duke's Inn. Entreguei minhas chaves ao barman e pedi um quarto para a semana. Eu não tinha bagagem, mudança de roupas ou lâmina de barbear, mas não me importei. Ele pegou a chave do quarto no suporte, entregou-a para mim e pendurou minhas chaves do carro no mesmo lugar. Peguei uma caneca e me acomodei no canto de trás. A luz âmbar do poste filtrava-se pela janela de vidro ao meu lado. Era hora de me entorpecer e esquecer o mundo. Muitas vezes, eu acordava à tarde da manhã em meu quarto com apenas lembranças vagas de como cheguei lá. Normalmente, um dos moradores locais me ajudava a subir as escadas e me largava na cama. Eu nunca me incomodava em me cobrir com os lençóis. Eu apenas espirrava um pouco de água no rosto e tomava um banho algumas vezes. No entanto, como tinha que colocar as mesmas roupas depois, o banho não oferecia muito alívio. Notei que minha barba estava crescendo ferozmente. Nunca a deixei crescer antes, e era perturbador vê-la no estado em que estava. A cada poucos dias, eles passavam meu cartão de crédito para manter minha conta atualizada. Eu estava me entregando à autopiedade há um bom tempo, e estava ficando cansado disso. Sentado ali, perdido em pensamentos, olhei para o alvo de dardos pela 1000ª vez quando 2 policiais entraram. Eu os observei sem realmente olhar para eles. Eles conversaram com o barman por um tempo, e ele apontou na minha direção, também indicando onde estavam minhas chaves penduradas na parede atrás dele. Supus que estavam me procurando. Fiquei impressionado com a minha própria dedução. Eles não se incomodaram em me envolver em conversa, em vez disso, apenas continuaram enchendo minha xícara de café nas próximas horas. Grady Baxter, podemos ter uma palavra com você? Perguntaram. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntei. Só precisamos conversar. Você está disposto? Devemos sair, responderam. O sol estava brilhando, mas tudo estava úmido, as pedras da calçada e o chão do pub estavam escorregadios, então eu andei devagar em direção ao muro do mar. Toda a rua estava em uma inclinação, e eu ainda me sentia um pouco instável. O ar fresco estava maravilhoso enquanto eu o respirava. Eu não fumava, mas o ar dentro do pub era tão pesado que parecia que eu fumava. Me inclinei sobre o muro de granito e vomitei. Era principalmente líquido, já que eu não tinha comido muita comida sólida nos últimos dias. Minha cabeça começou a clarear, assim como minha visão. Meus 2 companheiros esperavam pacientemente enquanto eu me recompunha. Comecei a me sentir culpado por causar-lhes tantos problemas. O banco em que eu estava sentado estava molhado, mas não me importei. Então, o que posso fazer por vocês, senhores? Perguntei. Primeiro, estávamos tentando localizá-lo, pois você está desaparecido há 10 dias. Em segundo lugar, estamos tentando localizar Colin Farrell, e estávamos esperando que você pudesse nos ajudar, explicaram. Bem, você me encontrou, então essa parte está resolvida. Quanto a Colin Farrell, não o vi desde o dia em que cheguei aqui. O barman provavelmente já lhes disse que eu não me movi desde que fiz o check-in. Não sei onde Colin está, mas provavelmente irei procurá-lo quando voltar para casa. Conversei com eles por mais 1 hora. Eles não tinham nada para me acusar, e uma vez que me encontraram em segurança, pareciam mais interessados em falar sobre Colin. Eles me localizaram por meio das cobranças no cartão de crédito. Vou me lembrar de não cometer esse erro novamente, se isso acontecer. Desci a colina e comprei algumas roupas novas e uma escova de dentes. Decidi manter a barba por um tempo, mesmo que parecesse terrível. Depois de um último banho, acertei minha conta e segui para casa. Parei cerca de 4 vezes no caminho. Comi 2 vezes, mas na maior parte do tempo estava apenas tentando adiar a volta para casa. Em casa, não havia nada agradável ou divertido me esperando, mas eu queria ver meus meninos. Ela estava sentada no sofá, apenas uma luz estava acesa na sala de estar. Ela me observava, as mãos no colo, com medo de se mexer.
Parecia que ela tinha chorado, mas era difícil dizer na luz fraca. Eu queria uma cerveja, mas só de pensar nisso me senti um pouco enjoado, então peguei um refrigerante. Me acomodei na poltrona em frente a ela, esperando que ela falasse. Os meninos vão passar a noite na casa dos amigos, o sugeri, ou para que possamos ter algum tempo sozinhos para conversar. Por que você não me disse antes? Eu descobri. Não sei. Acho que estava com medo. Com medo do quê? Eu não tinha certeza de como você reagiria ou o que faria. Eu fiz algo tolo e não deu certo. Não deu certo? O que você quer dizer com isso? Você não vai ficar bravo, vai, Grady? Não tenho certeza. Provavelmente é melhor você dizer a verdade, mas vamos ver. Grady, lembra do que o Colin fez comigo no ensino médio? Sim, eu queria me vingar desde que aconteceu. No sábado à noite, na festa, achei que era o momento certo, então armei uma armadilha para ele. Isso não é o que ouvi. Escute, Grady, como eu disse, não correu como planejei. Me arrumei bem, e o Colin começou a flertar comigo. Deixei ele pensar que estava conseguindo algo, e ele sugeriu irmos para o depósito. Beijamos um pouco, porque eu tinha que fingir para armar a cilada. Depois de um tempo, ele estava tocando meu peito sobre o sutiã, então eu tirei minha calcinha e o provoquei com ela para ter certeza de que ele estava excitado. Por que você fez isso? O que você estava pensando? Eu queria me vingar dele. Eu queria que ele pagasse por me constranger. De qualquer forma, notei que ele estava excitado, então disse para ele tirar as calças para que pudéssemos nos divertir. Ele fez, e então eu fiz algo que as garotas nunca deveriam fazer. Tudo bem, o que diabos você fez? Apontei para o membro dele rígido e comecei a rir. Eu disse a ele que era uma desculpa lamentável para a masculinidade e que não deixaria ninguém com algo tão pequeno como aquilo me tocar. Enquanto eu zombava do tamanho dele, começou a encolher até ficar completamente flácido. Foi uma coisa cruel de se fazer, mas parecia certa naquele momento. Continue, me recomponho e vou em direção à porta para sair. Bob, Ray e Fred estavam esperando do lado de fora. Aparentemente, Colin disse a eles que poderiam ter uma vez depois dele, e eles estavam esperando pacientemente. Passei por eles e fui ao banheiro, rindo. Quando voltei à festa, eles estavam todos parados com sorrisos convencidos no rosto. Aparentemente, espalharam o boato para todos na festa que tinham estado comigo no depósito. Eles afirmaram que era retaliação por eu ter humilhado Colin. Fiquei chateada e fui embora. Ouvi dizer que você saiu com o Colin. Isso não é verdade. Saí sozinha e dirigi direto para casa. Você deixou sua calcinha lá para o Colin. Não, eu só esqueci quando saí. Por que você não me contou depois que eles distorceram tudo? Fiquei com medo. Não sabia como explicar para você, então deixei você descobrir sozinho. Na frente de todos os meus colegas. Me senti como um idiota, como se estivesse sendo traído. Eles zombaram do que aconteceu e eu nem pude responder porque não sabia a verdade. Tive que descobrir com uma secretária, e a versão dela não corresponde exatamente à sua. Ela não estava lá. Eu estava. O que te contei é o que aconteceu, droga, Grady, eu sou sua esposa, você deveria me defender e estar ao meu lado. Peggy começou a chorar e foi para a cozinha. Fiquei lá com meu refrigerante, observando enquanto ela se apoiava na mesa e soluçava suavemente. Eu a amava mais do que qualquer coisa, ela era a única garota que já me importei. Ela estava me dando um monte de mentiras e começando com o teatrinho. Peggy tinha um plano para salvar nosso casamento. Sally não tinha motivo para mentir para mim. Senti vontade de começar a questionar toda a ideia de casamento. Sally não tinha motivo para mentir para mim. Senti que queria interrogar Peggy sobre cada inconsistência em sua história, mas escolhi não fazer isso. Eu não podia mudar o que aconteceu, e pressionar Peggy para confessar algo que ela não queria não ajudaria. Eu queria saber a verdade, mas não iria obtê-la dela. Decidi deixar as coisas como estavam e deixá-la relaxar. Tomei outro banho e fui para a cama com minha esposa. Ela descansou a cabeça no meu ombro, sussurrou que me amava e ambos adormecemos. Eu ainda tinha alguns dias de folga antes de voltar ao trabalho. Os meninos ficaram felizes em me ver, mas mantiveram uma certa distância. Sugeri uma viagem a Londres, o que eles concordaram rapidamente. Peggy parecia satisfeita que os homens da família estavam se unindo. Durante a viagem para Londres, descobri que os meninos foram suspensos por brigarem, algo que desaprovamos fortemente em nossa família. Eles explicaram relutantemente que estavam sendo provocados sobre os episódios de sua mãe na festa, e decidiram acabar com isso. Alguns meninos tagarelas acabaram com narizes ensanguentados e olhos roxos.
Eles esconderam a suspensão da mãe, mas me perguntaram sobre o que aconteceu na festa. Adiei a conversa. Fomos à agência marítima e da guarda costeira e solicitei 3 aplicações. Os meninos ficaram emocionados. Levou 1 hora para preencher toda a papelada. Tínhamos todos os documentos necessários, como certidões de nascimento e passaportes. Depois de uma breve entrevista com cada um de nós, eles nos entregaram formulários médicos para serem preenchidos por um médico. Jantamos no Wagamama e depois voltamos para casa. Concordamos em não dizer nada para a mãe ou amigos. Os exames físicos foram feitos no dia seguinte e agora só tínhamos que esperar. Eu sempre amei Peg. Ela foi a única garota que amei, beijei ou tive proximidade. Era difícil para mim acreditar que ela poderia fazer algo tão baixo. Achei suas ações vergonhosas e imperdoáveis. Ainda estava aberto a dar a ela uma chance se de alguma forma ela pudesse provar sua história, mas as chances pareciam pequenas. No final da semana, as coisas pioraram. Peg estava muito atenta, cuidadosa para não mencionar nada sobre a festa ou minha viagem para Port Patrick. Ela estava se esforçando para colocar nossa vida de volta nos trilhos. Na manhã seguinte, no café da manhã, ela soltou uma bomba. Grady, tenho pensado. Quero ter outro filho. Agora, vamos colocar isso em contexto. Ela estava tomando pílulas anticoncepcionais há anos. Depois que os meninos nasceram, cerca de 3 anos atrás, ela parou de tomá-las devido aos efeitos colaterais. Não vou entrar em detalhes, mas ela teve problemas de saúde relacionados às pílulas. Não estávamos usando nenhum outro método de controle de natalidade. Pouco depois, visitei o médico por causa de um problema no ombro. Durante a consulta, perguntei sobre fazer uma vasectomia, e em apenas 20 minutos, fiquei estéril. Não contei isso para Peg. Não vi motivo para isso. Nos últimos 3 anos, Peg e eu tivemos contato sem proteção, sem controle de natalidade, e ela nunca questionou por que não engravidava. Agora, de repente, ela quer ter um bebê, como se fosse mágica. Ou ela é incrivelmente ingênua ou pensa que eu sou. Fiquei surpreso com a sugestão dela, mas fingi concordar. Como homem, não sou especialista em gravidez, mas, como já havia passado quase 3 semanas desde a festa, Peg poderia ter perdido o período menstrual e estava tentando encobrir isso. Isso me fez repensar as coisas, então decidi mudar meus planos. Os meninos estavam na escola e falei com eles antes de saírem. Eles pareciam entender melhor a situação com a mãe do que eu. Ter o apoio deles me fez sentir melhor, mesmo que eu não soubesse o que aconteceria a seguir. Passei a maior parte do dia procurando por Colin Farrell. Ele tinha que estar em algum lugar. Durante o almoço, falei com Sally nas docas, mas ela não tinha informações sobre Colin. Havia um boato de que ele temia que eu buscasse vingança. Não fazia sentido, porque eu costumava ser pacífico. Evitei onde eles trabalham para não cruzar com meus 3 perseguidores. Mais tarde, naquele dia, visitei um advogado local para começar o processo de divórcio com Peg. Não queria machucá-la, mas não podia continuar vivendo com ela. Com os meninos prestes a ficarem por conta própria, não via motivo para ficar. Uma questão que não consegui deixar de lado era o desejo de agradecer a Colin e seus amigos por arruinarem meu casamento. Eu sabia que Peg era em grande parte culpada, mas não podia descontar nela. Seus amantes precisavam enfrentar as consequências de suas ações. Fred Springer, um deles, sempre parava no MC Murray para tomar uma bebida antes de ir para casa. Estava anoitecendo quando ele saiu pela porta lateral do bar e caminhou em direção ao carro nos fundos. Peguei-o de surpresa, segurando seu braço e torcendo-o para trás. O atirei contra a parede, ouvindo ossos estalarem quando seu rosto encontrou o tijolo. Apesar de seus esforços, continuei a mantê-lo preso e comecei a bater em seus rins com meu outro punho. Enquanto ele desabava, continuei a golpear, ouvindo mais ossos quebrarem até que seu ombro saltasse para fora do lugar. O derrubei sobre as pedras do calçamento enquanto uma multidão descia a viela. Ninguém me perseguiu enquanto calmamente caminhava até meu carro e partia. 2 horas depois, me vi na delegacia. Peg havia hipotecado a casa para a fiança e estava preenchendo os documentos. Alice Springer entrou aos gritos, dizendo que queria que eu fosse preso para sempre. Conseguiram afastá-la de mim, mas ela continuava a gritar até que Peg falou com ela. Não tenho certeza do que Peg disse, mas Alice nos encarou antes de sair furiosa. Robert e Dave estavam com meu carro, e me levaram para casa enquanto os seguia. Os meninos pareciam orgulhosos de mim, mas me certifiquei de não incentivá-los. Fred sofreu um ombro deslocado, nariz quebrado, 2 olhos roxos e várias lesões internas ainda a serem avaliadas completamente.
Várias costelas estavam quebradas, mas, felizmente, nenhuma perfurou seus pulmões. Minha esposa e eu não discutimos o incidente quando chegamos em casa. Dormi no sofá pela primeira vez em 20 anos, mas não me incomodou. Na manhã seguinte, acordei cedo tentando entender meu próximo passo. O Osaka Maru estava atracando em Félix Dali. O capitão José Costa concordou em me levar se eu acertasse minha papelada. Prometi voltar para ele mais tarde na semana. No caminho para casa, parei para abastecer. Quando terminei, notei alguém correndo em minha direção. Virei a tempo de Ray Collins me acertar no lado esquerdo com um pedaço de madeira. Ele raspou meu braço esquerdo antes de quebrar algumas costelas. Lutei para respirar, sentindo-me incapaz de inspirar com os olhos fechados. Vi flashes brilhantes de branco, e depois senti meus joelhos cederem. O pedaço de madeira fez um som estranho quando bateu no pavimento. Ray perdeu o controle dele depois do impacto. Enquanto caía, minha mão direita instintivamente agarrou uma flanela, girando para a esquerda. Golpeei com meu punho direito na flanela contra o chão. Aterrissei com força em cima do corpo de Ray, com os olhos ainda fechados para bloquear a dor no meu lado esquerdo. Meu braço esquerdo parecia imóvel, agindo puramente por instinto. Meu lado direito continuou a atacar tudo o que encontrava. No início, Ray se contorceu debaixo de mim, tentando escapar, mas logo ficou imóvel. Não parei de bater nele até que alguns espectadores me tiraram de cima. A respiração ainda estava difícil e a dor era intensa. Um médico me aplicou uma injeção e eu adormeci a caminho do hospital. Quando acordei algumas horas depois, meu braço esquerdo estava engessado, e meu corpo estava firmemente enfaixado. A respiração estava mais fácil, mas ainda exigia cautela. Peggy estava lá, parecendo descontente. "O que diabos você estava fazendo, Grady?" Ela exclamou. "Você causou um grande tumulto por causa daquela pequena questão da festa." "Desculpe, querida", eu respondi, "e eu não fiz nada." "Por que seu amigo me atacou com um pedaço de madeira, e o que é essa história de uma pequena questão da festa?" "Preciso de uma explicação melhor do que aconteceu naquele sábado", insisti. "Você não estava apenas perguntando", retrucou Peggy. "Você estava indo atrás deles e os espancando." Dei-lhe um sorriso irônico. "Por que eu iria querer fazer isso? Pare de agir como um valentão e pare de chamá-los de meus amigos." Peggy saiu quando o médico entrou. Eu estava mais machucado do que seriamente ferido. Ray atacou como uma criança no playground. Meu braço estava dolorido, e minhas costelas quebradas não eram tão ruins. A dor e a dificuldade para respirar eram apenas pelo golpe. Na manhã seguinte, Robert e Dave me buscaram com um sorriso largo, mas eu disse a eles para acalmarem. Ray, por outro lado, estava em péssimas condições. Ele teria que fazer uma dieta líquida por um mês com a mandíbula amarrada, e levaria uma semana para o rosto inchado diminuir. Um soco quebrei sua clavícula, embora cada soco fosse meio aleatório, já que eu não estava mirando. Nenhuma acusação foi feita contra mim, já que testemunhas confirmaram o ataque de Ray. A princípio, tive que tirar mais uma semana de folga, desta vez por licença médica. Sally mencionou que Bob Timbers havia se demitido e seu pagamento foi enviado para seus irmãos em Aberdeen. O paradeiro de Colin ainda era desconhecido. Peggy e eu não estávamos nos falando muito. Acabei dormindo no sofá todas as noites. Abandonei a estala para o braço logo, mas minhas costelas ainda doíam um pouco, embora eu pudesse me mover e respirar bem. O Osaka Maru partiria em 4 dias. Vi meu advogado, os papéis do divórcio estavam prontos para serem entregues em 4 dias. Deixei tudo com Peggy, ela ficaria com a casa, mas não me importei, já que a empresa de fiança a tomaria quando eu fugisse. Acrescentei meus documentos de vasectomia e um relatório recente de contagem de materiais aos papéis do divórcio. Fiz algumas ligações para amigos na Escócia, e fui à academia para me recuperar do ataque com a madeira. Henry Clark não queria que eu partisse, e prometeu manter tudo em segredo o máximo possível. Pedi a ele que ficasse de olho nos meus meninos, se necessário. Peggy havia parado de ir à academia, e a casa estava caindo aos pedaços. A roupa suja estava se acumulando, e todo o lugar estava bagunçado. As refeições eram feitas às pressas e as conversas careciam de energia. Parecia que Peggy estava ganhando peso novamente. Tudo estava indo ladeira abaixo rapidamente. Em apenas 4 semanas, no dia seguinte, os meninos me entregaram meus documentos marítimos, animados, todos estávamos ansiosos para ir. Disse-lhes para terminarem o ano letivo antes de tomar qualquer decisão, mas não tenho certeza se me ouviram. Resolvi tudo o que precisava no Osaka Maru e recebi uma lista do mestre de convés para a venda da manhã seguinte. Depois de me acomodar em meu quarto a bordo, deixei o navio pela última vez.
Robert havia deixado sua motocicleta estacionada no final do cais. Foi uma viagem desconfortável de 8 horas até Aberdeen. A motocicleta estava tremendo tanto que eu nem conseguia ver o odômetro, apesar do motor suave e do clima decente. Fiquei aliviado quando finalmente cheguei. Meus amigos encontraram Bob Timbers e combinamos de nos encontrar no Four Crowns. O banheiro masculino ficava nos fundos, acessado de fora. Eu dei uma olhada rápida lá dentro para sinalizar minha chegada aos meus amigos, depois esperei do lado de fora do prédio. Os 2 primeiros caras eram locais, mas depois Bob saiu. Ouvi a porta trancar atrás dele enquanto ele se dirigia ao banheiro. Segurei seu braço direito como fiz com Fred, e pressionei sua cabeça contra a parede de pedra enquanto nos movíamos pelo beco. Seu rosto raspou contra a pedra enquanto ele cambaleava. Andei cerca de 15 metros e o encostei na parede. Ele gemia e chorava de dor. Na fraca luz da rua, pude ver que o lado direito de seu rosto estava coberto de sangue, sua maçã do rosto estava visível abaixo do olho e todo o lado de seu rosto estava raspado. Por favor, não me mate, Grady. Desculpe, eu sinto muito, ele implorou. Eu não tinha planos de matá-lo, mas não vi motivo para dizer isso a ele. Aqui está o acordo, Bob. Me conte a verdade sobre o que aconteceu na festa e você vai viver. Minta para mim e você está acabado, entendeu? Ok, estou machucado, Grady, ele choramingou. Fale e eu vou conseguir um médico para você, prometi. Quando Peggy apareceu na festa sem você, Colin ficou animado. Ele se gabou de como iria deixá-la bêbada e dormir com ela. Peggy estava ótima, Grady, sério. Ela estava bem vestida e parecia estar a fim de se divertir. Colin continuou dando bebidas para ela, dizendo que poderíamos ter as sobras. Não achamos que ele conseguiria. Depois de um tempo, ele a levou para a despensa e nós o seguimos. Você tem certeza de que quer ouvir isso, Grady? Sim, continue, disse firme. Ok, mas por favor, não me machuque mais, suplicou Bob. Podíamos ouvir Colin e Peggy atrás da porta se divertindo. Ela estava gemendo e dizendo coisas sujas como nesses filmes adultos. Nos deixou animados apenas ouvindo. Eventualmente, Colin abriu a porta. Peggy estava no sofá com um joelho levantado, sua área íntima exposta, seu topo estava abaixado, os seios à mostra, e ela tinha um grande sorriso no rosto. Cada um de nós teve sua vez com ela e ela até fez sexo oral. Nós nunca a machucamos, Grady, nunca a fizemos fazer nada que ela não quisesse. Colin e Fred tiveram intimidade com ela, mas Ray e eu não estávamos interessados nisso. Depois que terminamos, ajudamos ela a se vestir. Ela e Colin saíram juntos e acho que foram para algum lugar antes dele deixá-la, mas não tenho certeza. Sinto muito mesmo, Grady, nós não a machucamos, eu juro, e não a forçamos a fazer nada que ela não quisesse, ele implorou. Eu apenas o encarei. Você sabe onde está Colin Farrell? Ele balançou a cabeça negativamente. Esse cara não podia se dar ao luxo de mentir para mim. Sua história coincidia mais de perto com a de Sally do que com a de Peggy. Seu rosto parecia horrível na fraca luz, ele estava sangrando mais e sua órbita ocular estava ficando preta, pedaços de pele estavam pendurados em sua bochecha, e a carne exposta estava vermelha brilhante. Eu bati na porta trancada do pub, me despedi de alguns velhos amigos e subi na moto. Algumas milhas depois, vi uma ambulância se dirigindo para o pub. Era de manhã cedo quando estacionei a moto onde a havia encontrado e embarquei no Osaka Maru. Robert pegaria a moto mais tarde. Meu primeiro turno seria naquela noite, então passei o resto do dia me recuperando da viagem. Aquela moto realmente me fez sofrer. Deveria ter pego o carro. Várias horas depois, acordei, tomei banho e peguei algo para jantar. Meu supervisor me informou sobre minhas tarefas no trabalho e me deixou por conta própria. Era um cargo de nível básico, não muito difícil. Meus colegas de trabalho não eram muito amigáveis ou prestativos. Eles respondiam a perguntas diretas, mas não ofereciam orientação, e nenhum parecia interessado em fazer conexões. Eu esperava me aproximar da tripulação, mas parecia improvável. Todos pareciam amigáveis entre si, mas eu me sentia excluído, decidi ser paciente e esperar. Peggy deveria ter recebido seus papéis do divórcio naquela manhã, e tenho certeza de que Bob Timbers compartilhou sua versão da história com as autoridades até agora. Eu podia ver meus companheiros cochichando um para o outro, sobre os eventos recentes depois que meu turno terminou. Fui para a cama. 2 dias depois, fui chamado ao escritório do capitão durante o dia. O capitão Costa não parecia satisfeito enquanto eu estava parado diante dele. Sr. Buster, a Marinha Real solicitou permissão para pousar um helicóptero no Osaka Maru para te transportar de volta ao continente.
Recebi um telegrama detalhado nesta manhã justificando o pedido. Vou resumir alguns pontos no pedido de extradição. Se houver imprecisões, você pode esclarecer, ele disse. Eles querem falar com você sobre o desaparecimento de um homem chamado Colin Farrell. Você está enfrentando acusações relacionadas ao desaparecimento de Colin Farrell. Você também é acusado de espancar severamente um homem chamado Fred Springer, causando a ele a perda de um rim e possivelmente o outro. Você pulou a fiança nessa acusação. Você é acusado de ferir um homem chamado Ray Collins, inicialmente listado como autodefesa, mas agora considerado mais severo. Por último, na noite em que você embarcou no navio, você supostamente espancou um homem chamado Bob Timbers em Aberdeen tão gravemente que ele perdeu seu meio de transporte. Eu não sei como você poderia estar em Aberdeen ao mesmo tempo e não quero saber. Está declarado aqui que todos esses incidentes foram realizados com as suas próprias mãos, como retaliação por uma ofensa pessoal. Sr. Baxter, você tem algum comentário? Senhor, peço desculpas por qualquer problema que eu possa ter causado, especificamente em relação às acusações. Eu só gostaria de ter encontrado Colin Farrell. Ele teria ido parar no hospital como os outros 3. Eu não faço ideia de onde aquele cara está. Vou arrumar minhas coisas e estarei pronto para o helicóptero quando ele chegar, disse eu. O capitão Costa sorriu para mim e disse, isso não será necessário. Eu disse a eles que você nunca embarcou. Não há nenhum Grade Baxter no Osaka Maru. Agora volte ao trabalho. Voltei para os alojamentos da tripulação, tomei banho e me preparei para o meu turno. Até o jantar, o relatório policial havia se espalhado por toda a tripulação. Pelo resto da viagem, tive mais amigos do que podia lidar. Não ouvi nada de volta para casa até cerca de um mês depois. Meu advogado me enviou um telegrama informando que o divórcio estava finalizado, então eu era oficialmente um homem livre. Peggy recebeu a mesma notícia, no entanto, perdeu a casa para a empresa de fiança quando deixei o país. Colin Farrell acabou no hospital com ferimentos graves, e a polícia estava procurando por Robert e Dave em relação ao incidente. Meus filhos descobriram Colin com Peggy em nosso quarto antes que a casa fosse recuperada. Peggy agora estava morando em Oca com sua irmã, esperando um filho e enfrentando problemas de peso novamente. Ainda tinha acusações pendentes, e meu advogado desaconselhou meu retorno. Ele não tinha informações sobre o paradeiro dos meus filhos. As notícias me deixaram com sentimentos mistos. Na manhã seguinte, no café da manhã, o capitão se aproximou de nossa mesa e disse, só queria informar que Robert e Dave Baxter não estão a bordo do Tanaka Camara, rumo à cidade do Cabo. Nós dois sorrimos. Eu sempre sonhei com uma vida no mar. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.